Vou bater um papo com o professor Álvaro Sanches, professor doutor da Faculdade de Direito de Sevilha, na Espanha. Ele que está no Acre, onde participou ontem e na terça-feira do seminário realizado pelo Ministério Público do Estado e Ministério Público Federal sobre direito humano à água e ao saneamento. Um seminário sobre proteção e gestão das águas subterrâneas e dos mananciais no Brasil. O professor Álvaro Sanches é também coordenador jurídico do projeto Rede Guarani Serra Geral, proteção e gestão das águas subterrâneas na União Europeia. É um especialista no assunto e compartilha conosco um pouco deste conhecimento sobre gestão pública para a defesa dos mananciais e também sobre as políticas públicas para a preservação dos recursos hídricos em todo o estado do Acre. Ele nos fala da sua experiência na Europa e compartilha conosco aqui no Gazeta Entrevista. Professor Álvaro Sanches, muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer imenso ter o senhor aqui. Obrigado. Professor Álvaro Sanches, que é de Sevilha, uma das cidades históricas da Espanha, torce pelo Sevilha, estava aqui me falando que sente a falta do Luiz Fabiano, né? Com certeza. Ainda bem que o Brasil está trazendo de volta os seus craques. Professor Álvaro Sanches, o objetivo desse encontro, que tratou do direito humano à água e ao saneamento aqui no estado do Acre, foi discutir os nossos recursos hídricos, as mudanças climáticas, a atuação dos Ministérios Públicos estadual e federal, justamente para garantir o saneamento básico. Enfim, a Amazônia como um todo, nós temos a maior capacidade hídrica do planeta. Nós temos mananciais que são, inclusive, os maiores do mundo, como o Rio Amazonas, etc. Mas nós sofremos um problema muito sério, professor, que é a grande quantidade de esgoto, que a gente chama esgoto não tratado, ou esgoto in natura, que são lançados todos os dias nos nossos rios, igarapés e mananciais. Como é que a União Europeia trata deste tema? Como é que os países da União Europeia venceram este problema? E que experiências o senhor traz para o Acre para a gente conseguir chegar a um nível de, inclusive, de limpeza dos nossos esgotos e defesa dos nossos mananciais? Bom, nossa perspectiva sobre a água mudou na União Europeia a partir da elaboração da Diretiva Quadro de Águas do ano 2000. Essa Diretiva Quadro incorpora, entre outras coisas, muito importante para nós, a titularidade pública de todas as águas. As águas são públicas? São públicas, são todas de titularidade pública. Não há titularidade privada em nenhum curso de água. Mesmo que um rio ou igarapé passe por uma propriedade, por uma fazenda, é um bem público. É bem público. É um bem público. Perfeito. E, portanto, temos estabelecido no direito administrativo aqueles termos jurídicos de concessão. Mas a titularidade da água é pública, portanto, ninguém pode se apropriar dela. Isso leva a que a visão da água como elemento público é estabelecida para garantir o que para nós é um direito humano fundamental. Não esqueçamos que a água é o elemento básico da vida. Sem água, não existe vida. Não existe vida. E a água não pode ser criada. Então, portanto, as políticas jurídicas e as políticas públicas têm que ter em conta isso. Pero, además, nós não valorizamos a água só no elemento de suministro às populações, que já é muito garantir esse direito. Nós temos um novo paradigma de água que é o ciclo integral da água, que é garantir a água desde sua origem, desde os mananciais, o tratamento de água, o suministro público, garantir água em quantidade e qualidade suficiente e depois o tratamento de esgoto. E, em muitos casos, nós temos tecnologia, nossa Europa, em todo o mundo, tecnologia desenvolvida para a reutilização de água. Nossas fontes de reutilização do tratamento, por exemplo, para lavouras, por exemplo, do setor agrícola, setor industrial, permitem, em muitos casos, a reutilização da água secundária para outros tratamentos no nível de um 85%, 90%. Isso água, por exemplo, oriunda de esgoto. Ela é tratada e é reutilizada em lavouras. Ela é tratada e é reutilizada, por exemplo, para limpar as ruas. Casi todas as cidades de Europa têm um sistema público, empresas públicas de limpeza da cidade que baldeiam as ruas. Essa água é reutilizada do tratamento de água que foi consumida, de consumo domiciliar, de consumo humano.
Essa água é totalmente apta para a limpeza. Essa água pode ser utilizada para tratamentos industriais, para gerar, por exemplo, vapor de água. Por que não pode ser utilizada? Nós estamos utilizando. Você falava, tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Europa não. Europa tem muitos rios, sometidos durante muito tempo, historicamente, a fortes pressões sociais, demográficas, industriais, e nós temos que cuidar até nossa última gota. Quizás nosso modelo de paradigma é que nós temos que cuidar a água porque nós não temos. Os rios europeus estão hoje sendo bem tratados, professor, ou ainda existe situações de poluição, de degradação de rios e mananciais na Europa? Bom, os rios europeus, a Diretiva Quadro estabelece que estão sendo depositadas agora na União Europeia porque todos os planos de tratamento dos cursos de água não são reportados só aos governos nacionais. A política ambiental é política europeia e vincula os 27 de qualquer jeito. Então, todos os documentos têm que ser reportados à Comissão Europeia, Comissariado do Meio Ambiente. A Diretiva Quadro estabelecia que tinha que ser feito até o final do ano 2010 uma avaliação completa, uns planos diretores de todos os cursos de rios na União Europeia. Uma grande parte desses trabalhos já foram feitos. A própria diretiva estabelece qualificações dos cursos de água. Água conservada, água modificada e água altamente modificada. Dependendo da qualificação, eu, por exemplo, formo parte do grupo de expertos da União Europeia na classificação de águas do Guadalquivir. A qualificação dos cursos de água incorpora umas exigências de políticas públicas e uns comportamentos cidadãos. Os rios da Europa sofreram muito nos processos industriais depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a União Europeia ha revertido com fortes investimentos essa dinâmica. Por quê? Porque nós temos claro que a água, como bem precioso, é limitado. Não pode ser utilizada para qualquer coisa. Temos tecnologia, temos políticas públicas, temos educação ambiental. Se pode fazer a mesma coisa e conservar os rios. Não esqueçamos que para nós também, para os europeus, nossos rios formam parte de nossa consciência histórica. Na minha cidade, você falava, o rio Guadalquivir, o nome é o rio Guadalquivir, o rio verde, o rio dos árabes. Nós não podemos tirar 2.000 anos, 3.000 anos de história. Exato. Agora, professor, uma coisa que me chamou a atenção, você diz assim, a água é um bem público na Europa, cada pessoa tem um direito gratuito de 70 litros de água por dia, e só depois que ultrapassa esse montante de uso de água, de consumo de água, é que começa a cobrar uma taxa progressiva. Você acha que os países em desenvolvimento como o Brasil podem adotar esse tipo de medida? Hombre, podem, eu acho que devem, por duas considerações. A primeira, porque como eu falava, também o Brasil e o resto dos países, já uma resolução favorável das Nações Unidas, garantir o acesso à água e ao saneamento básico como direito humano fundamental. E depois, porque é um dado material, vocês têm recursos hídricos suficientes para garantir esse suministro de água. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque essa consideração desses 70 litros, que na Espanha e outros países europeus mudam mais ou menos, mas está nesse nível, é para garantir o que nós denominamos o mínimo vital. A água, o acesso universal à água e ao saneamento básico, não só garante um bem material, garante também a dignidade. Porque se uma pessoa tem água para ficar limpo, se uma pessoa tem água para limpar a sua roupa, se uma pessoa tem água para lavar a sua louça, é uma pessoa cuja vida é mais digna, garante seus direitos fundamentais. Sem dúvida. Então temos que garantir esses 70 litros como mínimo vital. Por quê? Porque nossa visão é igual que a Constituição brasileira do 88. Exato. O meio ambiente não é um meio ambiente isolado só, não. Nossas constituições falam de o meio ambiente conectado com garantia da qualidade de vida sadia da e em dignidade. O Acre tem um plano estadual de recursos hídricos, que é um plano que tem sido estudado para ser devidamente implementado e que começa a ser implementado, mas que
é preciso que as instituições deem as condições necessárias para que aquilo que está no plano seja efetivamente aplicado, ou seja, saneamento básico para todos os cidadãos e tratamento de esgoto. Que sugestões o senhor daria para esse nosso plano de recursos hídricos? E, enfim, como é que a gente poderia implementar na prática esse projeto para garantir água e também esgoto para a população? Bom, os dados que eu tenho da palestra que uma outra colega fez ontem comigo, apresentando o Plano Estadual de Recursos Hídricos, eu vi que está um plano muito bem desenvolvido. Você também, como fazemos nós lá na Europa, tem uma ampla participação cidadã. Agora, quais são as medidas que podem ser implementadas? Com certeza, investimentos públicos e políticas públicas. Todos os planos, todas as políticas, todas as normas jurídicas, todas as constituições, não é mais que papel mojado, sino vêm acompanhados de políticas públicas. A coisa precisa sair do plano teórico. E essas políticas públicas precisam investimentos públicos. E é possível. É possível fazer. São escolhas políticas. É decir, quando agora se está falando de a bilionada que vocês estão gastando na reforma de estádios para a Copa do Mundo, que é preciso, é uma imagem também para o Brasil, do novo Brasil, porque com o Brasil também ainda há muito preconceito. Verdade. E não é certo, é que viajo pelo Brasil faz 15 anos. Eu, como estrangeiro, he percebido como este país mudou, afortunadamente. Mudou, avançou muito. Também na área da garantia dos direitos humanos, na área jurídica, na atuação do Ministério Público. Agora, são escolhas políticas. Tem que, os responsáveis políticos e sociais, a cidadania, tem que ser que os investimentos nessas políticas garantem sua dignidade e garantem seus direitos. Que é muito importante que uma cidade tenha um estádio de futebol. Porque o estádio de futebol é um jogo cada 15 dias, 90 minutos. Pero o esgoto, o tratamento de esgoto garante a sua saúde dos seus filhos, garante cidades mais limpas, mais desenvolvidas e geram mais turismo. Sem dúvida. É uma cadena. Então, isso por um lado. O outro lado, outra política pública, pero aí com participação do cidadão, porque nas democracias mais desenvolvidas, nós não somos partidários ao pedir o Estado faça. E você, cidadão, que faça? O cidadão tem que se corresponsabilizar. Educação ambiental. Exatamente. É uma via de duas mãos. Educação ambiental e responsabilidade social para garantir a aplicação dos planos e dos recursos do próprio Estado para aplicação na vida das pessoas. Professor, infelizmente nosso tempo está estourado, já esgotamos o nosso tempo já há alguns minutos. Quero agradecer de coração a sua obrigado vinda. A você. Foi um grande prazer ter Prazer meu. E muita sorte para Luiz Fabiano no seu retorno para o Brasil. Nós temos já saudade dele. Que bom. Gente, eu conversei aqui com o professor Álvaro Sanches, professor doutor da Faculdade de Direito de Sevilha. Batemos um papo muito interessante sobre o Seminário Direito Humano à Água e ao Saneamento Básico. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana.